A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, como toda semana a gente traz personagens do esporte aqui para falar de futebol, para conversar. Não é nenhuma entrevista, na verdade. É uma conversa entre amigos, contando história com gente que tem história para contar e que também colaborou muito com o sucesso do futebol brasileiro, principalmente nos grandes momentos do futebol brasileiro. Ô, Fábio Seródio, eu lembro de um time lá de Campinas que tinha Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda. Aí Zé Carlos, Renato e Zenon, que meio campo aí de seleção brasileira, hein? Na frente, Capitão e Careca. Eu não estou muito lembrado do ponto esquerdo. Você lembra do ponto esquerdo daquele time, Seródio? Sim. Pode falar, Bozó. É o Bolzó. Sou eu mesmo, é o Bolzó. É você? Luiz Augusto do Aguiar, hoje com 68 anos de idade. Essa Verdade. figura maravilhosa é o Bozó. O Bozó que também jogou em outros times, não foi só no Guarani, não. Jogou inclusive no Santos do Quartarolo. Joguei 11 clubes. 11 clubes. Como ele começou? Ele começou na Portuguesa, começou no São Bento de Sorocaba, jogou na Portuguesa, Atlético Mineiro. Nossa, jogou um monte de clubes. Santos, Flamengo, Guarani. Como ele jogou no seu Santos, pode fazer a primeira pergunta para ele. Eu agradeço. Eu estava até brincando aqui com esse time. Ô, Bozó, eu fiquei imaginando naquela época, né? Porque teve também a Ponte Preta, teve grandes equipes, o interior tinha grandes equipes, o próprio São Bento. Que time é esse, hein? Hoje esse time, como dizem por aí, usando uma palavra que eu inventei hoje, que ninguém nunca falou, em que patamar estaria esse time? Prazer em tê-lo aqui conosco, Bozó. Grande abraço. Olha, o prazer é meu. Depois da confusão que deu para conseguir acertar as coisas aí, mas graças a Deus tudo bem. Olha, foi uma época diferente, sabe? Com todo o respeito, não menosprezando nenhum jogador. Mas o Guarani não vai ter um time daquele nunca. Aquele time encantou o Brasil inteiro. Não vou falar o mundo, porque eu acho que naquela época não existia a tecnologia que existe hoje. Mas era um time que, pela amizade, como foi formado... Eu joguei 3 anos no Guarani, eu perdi 3 partidas, pra você ter uma ideia. O time era muito unido. Nós tínhamos um jogador... Hoje você pega o time de São Paulo, com todo respeito, você não arruma um jogador para a seleção. Na minha época, você pegava, vamos supor, o Santos tinha 5, 6 jogadores de seleção brasileira. Eu acho que essa molecada de hoje em dia nunca assistiu um vídeo da academia do Palmeiras. Você tirar uma ideia, eu joguei 6 anos no São Bento, nunca ganhei do Palmeiras. Em 1 ano no Guarani, eu ganhei 6 vezes do Palmeiras. Verdade. E ganhou do Palmeiras na decisão do Campeonato Brasileiro, que é mais importante ainda. No primeiro jogo, o Guarani venceu por 1-0. No segundo jogo, o Guarani venceu de novo por 1-0. Agora, Bozó, ainda a respeito do primeiro jogo, foi o jogo que o Leão acabou se envolvendo e foi expulso de campo. Se você fosse o árbitro da partida, você expulsaria o Leão de campo naquela brincadeira com o Careca? Então, eu vou falar uma coisa que vocês nunca ouviram. E eu sou uma pessoa sincera. Se é outro juiz, se fosse um juiz paulista, o Guarani não tinha sido campeão. Só foi campeão porque o presidente, doutor Ricardo Schuff, falou: um jogo aqui vai apitar Arnaldo César Coelho. E a decisão vai apitar José Roberto Wright. Você não marcaria o pênalti? Você não marcaria o pênalti, eu marcaria. Como? Eu fazia o que fez o Arnaldo. Se eu te der um soco, o que você vai fazer? Vermelho. Pronto. Tá certo. Infelizmente, agora você imagine, em 78, um time do interior paulista de São Paulo,
vai para uma decisão num campeonato brasileiro. Ó, depois de 78, qual o time que foi campeão brasileiro? Do interior, nenhum. Do interior, nenhum. E nunca mais vai ser. Primeiro, o Guarani tinha uma máquina. O time do Guarani era uma máquina. O senhor Careca, com 17 anos, eu tive o prazer de jogar com Reinaldo, que na época era um fora de série, e joguei com Careca. O melhor centroavante que eu vi jogar até hoje chamava-se Coutinho. Eu ia no Pacaembu, eu morava na Barra Funda. Eu ia no Pacaembu de carona assistir jogo de futebol. E eu vi o seu Coutinho jogar. Depois o Coutinho, ó, respeito, Romário, Ronaldo, fenômeno. Para mim, Reinaldo, do Atlético, fora de série. Careca, para mim, foi o melhor depois do Coutinho. Ô, Bozó, eu convivi com o Careca nessa época de Guarani, eu estava chegando a São Paulo ainda, sou de Piracicaba, né? A gente viu tanto o Guarani, e depois convivi muito com o Careca na seleção brasileira, no São Paulo Futebol Clube, onde ele realmente era um jogador extraordinário. E eu sempre tenho para mim que o Careca é subestimado por muita gente, porque eu coloco, você está dizendo que ele é melhor até que o Romário, que o Ronaldo, eu coloco o Careca no mínimo, no mesmo nível desses caras, porque realmente ele era um gênio. E começou e foi embora. Com todo respeito, eu vou fazer uma pergunta simples para você. Romário, o Ronaldo, o próprio, como é que se diz? O Reinaldo, meu amigo, você ser campeão num time grande não é muito difícil. Vai ser campeão num time pequeno. É mais difícil. Mas aquele time do Guarani era um negócio absurdo, era um time grande, era uma seleção. O Carlos Alberto Silva montou uma coisa que, uma família ali, ganhava de todo mundo, ganhou o campeonato fácil. Olha, nós não fomos campeão paulista, é que ninguém tem coragem de falar, mas eu vou falar. Nós não fomos campeão paulista porque roubaram nós. Nós não fomos campeão da Libertadores da América porque os caras roubaram nós. De coração. Porque o nosso time era muito certo, sabe? Nós jogávamos por música. Hoje você não arruma um Careca, você não arruma um Renato, você não arruma um Miranda, que para mim, na época, o Miranda era o melhor lateral esquerdo que tinha no Brasil. Respeito o Júnior, tive no Flamengo em 73, entende? Mas o Miranda era fora de série. Mas qual que era o problema naquela época? Era time pequeno. O Sócrates foi ser o Sócrates depois que foi para o Corinthians. Se ele fica no Botafogo, ele ia ser? Não vai, meu amigo. Eu joguei 16 anos profissional. É a mesma coisa. Eu nunca vi jogar, mas tive com o Zé Carlos. E eu joguei com o Clodoaldo. Eu joguei com o Clodoaldo Santos, que na época era o melhor volante que tinha no Brasil. Tinha sido campeão em 70. O Zé Carlos era o melhor jogador do Guarani. Ele era o Papa. O que ele falava, nós cumpria. E ele já era velho, hein? Para mim, foi o melhor volante. Eu joguei com o Chicão, com Carlos Alberto, Toninho Cerezo. Tem um monte que eu posso falar para você. Mas o tal do Zé Carlos, o velho, era complicado. Sabe aquele cara que não corria atrás da bola, a bola vinha em cima dele? Sempre bem colocado. Muito bem colocado. Tivemos um jogo aqui que os caras disseram que foi
eu não sei mais para trás ou mais para frente, mas na época ele tinha pego, acho que na partida contra o Vasco, aqui nós ganhamos 2-0. Foi o primeiro jogo. Inclusive eu fiz um gol, eu chutei cruzado, parece que bateu na... O Orlando Lelé tentou tirar, fez o gol contra, mas o gol parece que foi meu. Ele, pelo que eu escutei a crônica falar, ele pegou eu não sei se foi 150 ou 170 e poucas vezes, parece que não errou uma bola. Você já viu isso? Era craque. Hoje você faz estatística de qualquer coisa. Eu quero lembrar de uma estatística desse Guarani. Recentemente, o Flamengo com o Jorge Jesus conseguiu uma série de vitórias no Internacional, agora com o Abel. Mas o Guarani de 78 foi o time que ficou por mais tempo com o número de vitórias consecutivas do Campeonato Brasileiro. Você lembra quantas vitórias consecutivas, Bozó? Olha, eu estou com uma leve impressão que é mais. Eles falam, parece que é 12 ou 13. Para mim foi 14 ou mais. É o que eu digo para você. Você viu os dois nomes que você citou? Você citou Flamengo e Inter de Porto Alegre. 2 times grandes. Você tem imaginação por um Guarani, um time pequeno do interior de São Paulo? Sim. É verdade. É difícil, não é? É difícil. Você faz o seguinte, você vê de 78 para cá, qual o time do interior, a não ser, acho que foi o São Caetano, mas o São Caetano é capital. É grande São Paulo. Que teve um excelente time com o Jair. Bom, mas eu vejo o seguinte, você põe os times, naquela época, o segundo Zenon foi o campeonato com mais clubes no Brasil. Sim, parece que foi 74 ou 76 times. 74. Hoje em dia é 20. É verdade. Que coisa, hein? Pois é, apesar de tudo, eu não sei se você está me ouvindo bem, mas eu estou com dificuldade em ouvir você. Mas é o tipo da coisa que não tem comparação. Verdade. Infelizmente... Pode falar. Faz a pergunta para ele, Quartarolo, que eu quero fazer uma provocação depois para o Bozó. Não vai provocar meu amigo Bozó coisa nenhuma. Vamos falar com o Bozó. Não, Bozó... pode provocar. Eu gosto de provocação. Eu tenho duas, Bozó, duas. Pode fazer. Posso fazer, Quartarolo? É brincadeira. Pode. Você merece todo o nosso respeito. Não, é provocação no bom sentido, lógico. Eu sei. Não, beleza. Isso. Você falou aí um nome de que um jogador que fez gol contra pelo Vasco, o Orlando Lelé. Ele batia um pouquinho, né, o Bozó? Que ele batia, hein? Ele chutava até a mãe. Falecido Orlando Lelé. Gente, filho, eu conheci. Mas no campo era melhor evitar, Bozó? Pelo amor de Deus, é preferível enfrentar um Zé Maria do que ele, viu? Qual foi o pior lateral em termos de violência que você enfrentou, além do Orlando Lelé? Bom, eu vou te dar um presente, eu não vou precisar falar muito. Caramba, você vai ficando velho, é duro. Era lateral do São Paulo. Forlan? Não, já não era da época dele. Esse no escuro ele te acertava um soco. Ele pegou o Forlan, década de 70, é isso mesmo. É um jogador violentíssimo. Nossa Senhora, eu peguei vários. No interior de São Paulo, nossa Senhora, tinha Manuel. Meu Deus. Assim, de primeira, eu cheguei a pegar o Jair Marinho. Mas esse era bom jogador, né? Mas batia também, viu? Batia. Tinha uma força, tinha uma vontade nas pernas que você não tem ideia. Vai lá, Fernando. Deixa eu fazer a primeira provocação aqui. Opa! É histórico. Vamos ver. Durante o Campeonato Brasileiro,
quando o Guarani cruzou com o Internacional de Porto Alegre, a imprensa gaúcha ficava tirando um sarro da equipe do Guarani, que o ataque era Capitão Careca e Bozó e chamava de ataque de riso. Você riu muito depois do jogo, Bozó? Opa! Olha, foi uma coisa engraçada, porque geralmente os gaúchos, segundo o Minelli, gostavam de um time pesado, forte. Eu pesava 63 quilos. Quem pesava mais naquela época, por causa da altura, era o Renato. E um locutor, um cronista lá em Porto Alegre, coitado, foi muito infeliz. E de fato ele falou, como é que pode um time chamado Guarani, no interior de São Paulo, vem jogar com o Inter de Porto Alegre, com Batista, Falcão, Caçapava, com um ataque de Capitão Careca e Bozó? Isso é um ataque de circo. Pô, nós não sabíamos. Aí, quando foi na preeleição, Carlos Alberto veio, fez a preeleição dele e deixou um gravador, falou assim, ó, teve um cara aqui em Porto Alegre que falou isso de vocês, escutem aí. Nossa Senhora! Mas nós ficamos muito putos da vida. Não, beleza. E tinha chovido, nós todo mundo levinho. Bom, você tirar uma ideia, tinha acho que 20 minutos do primeiro tempo, já estava 2-0 para nós. Renato fez o primeiro, eu fiz o segundo. Eu vou resumir para você, era para ser 5 ou 6. O Falcão ficou tão desesperado que ele foi jogar de back para eles fazerem aquela tal da linha burra. Entende? Oi, Bozó. Oi, pode falar, Bozó. Caiu. Ele fez umas 4, 5 vezes, e nós perdemos. O Bozó caiu. Já ele voltou. Vai. Pode falar, Bozó. Pode Que falar. me ligar. Oh, isso é hora de ligar, meu Deus. Bom, então, resumindo, era para ser uns 5 ou 6, até o Zenon fazer aquele gol, que foi um dos gols mais bonitos do campeonato. É aquele que ele lançou para ele mesmo, né, Bozó? Isso, eles saíram, todo mundo nós fomos para o campo do Inter. Quando o Falcão deu o berro e saiu, nós saímos juntos. E o Zenon meteu para ele mesmo, quer dizer, nós combinamos essa jogada, sabe? E o Zenon, com toda a habilidade que tem, foi muito feliz e fez o terceiro gol, que aí acabou com o Inter. Aí, e depois dessa, não sei se vocês vão perguntar, mas já vou adiantar. Depois nós se reunimos e chegamos à conclusão que nós tínhamos condições de ser campeão brasileiro. Olha que beleza! Esse jogo foi o divisor de águas. Agora, esse lance do Zenon, o Zenon aconteceu, guardado as devidas proporções, porque Pelé é Pelé. Teve um jogo amistoso contra o Barcelona e o Barcelona também fazia a chamada linha burra. O Pelé quebrou a linha burra fazendo um lançamento para ele mesmo. Ou seja, é só jogador acima da média que pensaria nisso. E vocês foram inteligentes, porque a linha burra, o Zenon quebrou num toque só. Foi verdade. Mas, com todo o respeito, não vamos falar do Pelé, né? Não. O Pelé, compadre, pelo amor de Deus. Como é que a gente pode dizer? Isso é uma coisa que nunca mais, não tem como. Deus acho que falou, ó, vou fazer você para contrariar todo mundo, porque o homem era da pá virada. Era mesmo. Não, se você pôr Messi, Ronaldo, Fenômeno, Cristiano Ronaldo, tem um da Alemanha lá que começou a jogar bem, né? Que faz gol pra caramba, um moleque lá. Você pode pôr até, com todo o respeito, até o Papa. Não vai aparecer um Pelé, não tem jeito. Infelizmente. Bozó, deixa eu fazer a segunda provocação aí. Opa! Você Beleza. falou que não tem nenhum time campeão brasileiro do interior, só o Guarani, é verdade.
Eu vou te falar de coração, não estou puxando o teu saco, não. Eu sou mais o Guarani de 78. Mas cá entre nós, a Ponte Preta de 77 também era um time bom, hein? Verdade. Quem era melhor? Era um timaço. Então, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu não sei se vocês lembram. Em 79, teve um jogo, Guarani e Ponte, no Pacaembu. Quem deu? O que aconteceu? E nós com 10 jogadores. Que o Mauro deu uma pegada no João Paulo. Esse João Paulo jogou, parece que no 15 de Piracicaba. Acho que ele jogou no Corinthians. Isso, e jogou, muito bom jogador. Inclusive, o ano retrasado, eu fui jogar lá na terra dele. Não, era a terra do Deus que tem, uma pessoa fora de série. O treinador que faleceu ano passado. Meu Deus, foi treinador do Guarani aqui, meu Deus. Alberto Silva. Não, ano passado. Luiz Carlos Ferreira? Não. Nossa, mas... Vadão. Oswaldo Oliveira. Isso. Oswaldo Alvarez. Nós fomos jogar lá numa cidade lá onde... Isso, esse mesmo. Bom, então, a respeito do jogo. Foram fazer para quem era o melhor. Guarani e Ponte, no estádio municipal do Pacaembu, tinha 50 e poucas mil pessoas. Guarani, 2-0. Modéstia à parte, meu time era uma máquina, compadre. e era mesmo. E olha... Se não tivesse uma mãozinha, antigamente existia muito isso. Eu tenho cada uma para falar, mas não posso falar porque... Infelizmente, é um pouco desagradável. Mas eu sabia de tudo que acontecia. Eu teve juiz que eu fui conversar antes de começar o jogo. Sabe o que ele falou para mim? Bozó, não vem me encher o saco que hoje eu já recebi adiantado. Hoje você não ganha. Hoje eu não posso te ajudar. Para frente eu te ajudo, hoje não. Vocês acreditam? Acredito. E nós tivemos um jogo, eu estava na Ferroviária, o técnico era Diego Lameiro. Nós fomos jogar com o Juventus, nós precisávamos ganhar, porque naquela época classificava, parece que era 5 de São Paulo, para disputar o Campeonato Brasileiro. E com todo o respeito, já estava tudo certo. Eu, no intervalo, cheguei para o juiz, aí falei para ele, meu amigo, e assim, assado. Ele falou, Bozó, você não quer que eu vou cair na área e apitar pênalti. Cai na área que eu apito pênalti. Resumindo, e tinha 4 times com a mala preta oferecendo para o Juventus. Sabe quanto foi o jogo? 3-0 para a Ferroviária. O Zé da farmácia. O Zé da farmácia, que era o presidente na da área, Bozó? Não, eu não precisei cair na área. Caiu outros, porque o time da Ferroviária naquela época era muito bom. Eu não vou falar para você o time inteiro, mas o ataque era Claudinho, Douglas Onça, Marcão, aquele de 2 metros de altura, que faleceu, parece que o ano retrasado, passado, era o Zé Roberto, também faleceu lá em Araraquara, e com todo o respeito, o famoso Bozó. Ei, Bozó, agora uma coisa, Bozó. Nós ganhamos de 3-0, aí fomos disputar o campeonato. É porque eu falo isso, né? Eu sou de Piracicaba, eu vi o João Paulo jogar lá, o João Paulo que você citou. Ele era um jogador extraordinário. E o João Paulo do Guarani, o seu amigo Sérgio Donizete, tem um apelido de João Paulo por causa dele, porque era muito parecido com o que o João Paulo, o Sérgio jogava, o Sérgio Donizete jogava. Você vê o que o cara jogava, né? Para quem não conheceu, né, Bozó? Eu conheci o João, inclusive ele está junto comigo aqui. O Sérgio Donizete. Não, o João Paulo, o ponto esquerdo. O lá de Piracicaba? Não, o daqui de Campinas. É que tem o apelido do outro.
Então, outro tem o apelido dele, porque o João Paulo daqui, que jogou no Bari, foi o Sérgio vice-campeão. Donizete. É o Sérgio Donizete o nome dele. O nome dele é Apelido Sérgio. João Paulo. É Sérgio Luiz Donizete, então. E por causa daquele João Paulo é que ele tem esse apelido de João Paulo. Vê se o cara de lá jogava pouco. Então, esse João Paulo não foi aquele que eu falei do 15, que jogou na Ponte e jogou no Corinthians. Jogou Corinthians, Vasco da Gama. Isso. Mas o João Paulo, nós discutimos sempre aqui. Porque ele fala que ele foi o melhor. E eu falo para ele, João, você foi o melhor. O que você ganhou aqui no Guarani? Não ganhou nada. Eu fui campeão brasileiro. O melhor fui eu. Mas Bolsonaro, ele foi vice porque o Careca jogava no São Paulo na vez dele. Mas deixa eu te falar uma... Eu tive o prazer de ser campeão com o Careca. Então, o Careca, quando o João Paulo, teu amigo, estava no Guarani, jogava no São Paulo. Aí o João Paulo perdeu. Aí perdeu. Verdade. Por isso que eu fui o melhor. Eu não só joguei no time melhor, como melhor centroavante. Me tira uma dúvida, por favor, Bolsonaro. Você foi morar em Portugal, na cidade de Sintra? Olha, só se tiraram uma cópia minha e mandaram para lá. Nunca, nem conheço Portugal. Então, eu vou te explicar por quê. Me passaram aqui que você morou em Sintra, Portugal, e que tua esposa era taróloga. Não. A minha esposa é taróloga, mas ela mora em Curitiba. Ah, Curitiba, que falaram para mim que ela era taróloga em Portugal. Eu falei, nossa. Não. Ela é taróloga e mora em Curitiba. Ele já sabia até quanto ia ser o jogo. A esposa dele jogava lá, falava para ele com a taróloga. Não, também não é assim, não, compadre. Espera aí. Senão eu falava para ela fazer um joguinho hoje da Mega Sena para nós ganhar um troco, compadre. Pelo amor de Deus. Estamos precisando, né, Bozó? O Bozó, queria que você falasse um pouquinho. Você tem tanta história, né, do Atlético Mineiro, tem histórias de outros times aí, mas o Guarani realmente você foi marcante também no São Bento de Sorocaba. Teve uma marca muito forte. Mas tem uma pessoa que trabalhou com você, já falecida, que era muito meu amigo, chamado Carlos Alberto Silva. A exemplo do Careca, também ele devia ter um nome maior no futebol brasileiro, porque esse cara era um cara fantástico, né? E muita gente, o Carlos Alberto Silva, poxa, o cara só fez time bom, né, ô Bozó? E ele era um pai para nós. Era uma pessoa que nós tínhamos um carinho fora de série. Por isso que nosso time conseguiu esse efeito, porque se fosse outra pessoa, eu acho que dificilmente ia conseguir, porque ele, uma pessoa carismática, ele, a esposa dele, era uma pessoa fora de série. A gente, como é que diz? Todo mundo vai, né? Mas eu acho que Deus podia dar mais um pouquinho de prazer para ele desfrutar um pouco mais, não só da família, mas um pouquinho mais de vida, né? Verdade. Um cara bom, de coração bom. Tenho tanta história com o Carlos Alberto Silva, até fora do futebol, porque ele é dono de uma empresa de ônibus em Belo Horizonte. Tem muita história legal para contar. Agora, Bozó, no tempo que você jogava nesse Guarani de 78, o Renato não era pé murcho. Por que ele ficou pé murcho no São Paulo? Você vai arrumar confusão para mim, compadre. Eu sou fã do Renato. Pode ficar Não, um baita de um jogador. Vou te falar para você. Eu acompanhei o Kaká. O Renato era melhor que o Kaká. Concordo. Apesar de tudo, ele tinha esse problema. Mas isso foi algumas vezes que aconteceu. Ele chutava, ele calça acho que 43, se eu não me engano. Ele teve, hoje é sexta, ele teve acho que terça-feira, que eu moro no Guarani, né? Que o Guarani me mandou embora, mas eu moro no Guarani ainda. E ele teve lá no meu quarto, nós fomos lá conversar e tal. E eu, às vezes, eu até fico até sem jeito de falar, porque ele não gosta que chama ele de pé murcho. Mas ele era engraçado. Tinha vezes que ele chutava, o goleiro
precisava dar uns 2 passos para pegar a bola, que a bola não chegava no gol, sabe? Mas era raro, já vi ele fazer cada gol, Ave Maria. Uma vez no jogo contra o São Paulo, ele chutou quase no meio do campo. Foi lá na gaveta, o Valdir Pérez nem se mexeu. Mas tem essas coisas, entende? Então, é o tipo da coisa que você fala, puta, como é que pode os caras chamar o cara de pé murcho? É coisa que, às vezes, o apelido é o seguinte, o apelido, se você não liga... Não pega. Ele não pega, mas se você reclamar, aí danou tudo. Agora, Bozó, você reclamou quando chamaram você pela primeira vez de Bozó? Nossa, isso é uma conversa longa. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho esse apelido desde 64, parece. Bozó é uma gíria. Quando eu fui jogar no Santos, eu tive no Santos em 71. Fiz teste, passei. Meu nome era Doutor, veja lá, hein? Doutor Luiz Augusto. Sim. Passei no Santos. Aí teve um jogo, uma preliminar, não me colocaram. Eu peguei e fui embora para casa. Aí o Francisco Sarno, lembra dele? Lembro. Sarno, minha mãe era empregada doméstica e na Barra Funda tinha vários times de várzea. E eu jogava no Carlos Gomes. Um dia, na hora do almoço, ele comentando com a mulher dele, e minha mãe aqui para nós odiava apelido. E eu já tinha esse apelido de Bozó, compadre. Estava na hora do almoço, o Francisco Sarno, era Chico Sarno, né? Comentou com a mulher dele, que falaram para ele que no time do Carlos Gomes da Barra Funda tinha uns moleques muito bons, inclusive o Bozó. Pelo amor de Deus. Quando ele falou Bozó, minha mãe virou e falou assim, olha aqui, esse apelido colocaram no meu filho, mas eu não gosto que chama ele de Bozó. Eu coloquei o nome nele, o nome dele é Luiz Augusto. Pelo amor de Deus. Bom, assim eu fiquei sabendo que o Sarno... Aí o Sarno, Chico Sarno conhecia, eu não me lembro o nome do treinador na época, agora faz anos, hein? Foi em 71. Ele era um polacão, era não sei o que, Salomão. Não, o João Paulo está me olhando. João Paulo, está falando melhor aqui. Os caras me falaram de você, eu falei que você foi bom, mas eu fui o melhor, porque eu fui campeão. Ele vem vindo aqui. Ele vem. Bom, aí o Chico Sarno quis me conhecer e me levou para o São Bento. E no São Bento, peraí, eu acho que ele quer aparecer e falar alguma coisa. Fala, João. João. Saudade. Ele foi campeão, certo? Mas o melhor foi eu. Pergunta para a torcida do Guarani, elas vão falar, tá bom? Ô, João, presta atenção. Ele foi campeão porque o Careca jogava no time dele. Contra você, o Careca jogava contra, pô. Ele jogava a favor, eu também tinha assim. Não, aí eu concordo com vocês, é verdade, é verdade. Mas então eu fui para o São Bento. Mas como o São Bento tinha muito apelido apelido, você imagina, olha só, o ataque do São Bento em 72, 73 era Ping, Adãozinho, Tonzinho, Titica e Bozó. É mole? A sua mãe ia adorar esse time. Pelo amor de Deus. Aí tentaram mudar, pôr meu nome, foi alguns jogos, mas não deu certo. Teve que ser Bozó. E aí eu fiquei sabendo também que na época tinha um programa do Chico Anísio e ele pegou uma lista de 100 jogadores e escolheu o meu para fazer um personagem, um papel. Que aí ficou o Bozó aqui. Teve 2 papéis. Teve o da Globo, né? E teve marido da... Acho que era Maria Angélica, que era Denise Bandeira,
que depois foi ser mulher dele. É mais ou menos por aí que eu fiquei sabendo. Mas tudo bem, aí eu estava no Santos em 77, era o Modesto Roma, e ele veio perguntar para mim se eu tinha registrado o meu apelido. Aí eu falei para ele, porque ele queria entrar com, não sei se era processo, com alguma coisa para adquirir direitos autorais. Aí eu falei para ele, eu falei, eu não sei nem se meu nome é registrado, você quer saber de apelido? Pô, pelo amor de Deus. Bobagem. Todas essas coisas. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Deu e está dando, né, Seródio? É verdade. E o Bozó original é o melhor de todos eles. Eu também acho. Eu também acho. Muito Bozó? obrigado. Muito obrigado. Bozó, o Quartarolo não está querendo fazer pergunta para você, mas eu estou cheio de perguntas para fazer para você. Uma delas, eu queria que você explicasse. Você está morando no Guarani. Bom, o problema, eu vou ser sincero para vocês. Eu vou falar uma coisa, é meio desagradável, mas aconteceu. Eu fui mandado embora do Guarani em agosto, vieram me falar que era contenção de despesa. Bom, tudo bem. Eu vou ser sincero, só não vou falar quanto eu ganhava, mas eu ganhava um salário irrisório no Guarani. E eu fiquei chateado, não vou falar que eu não fiquei chateado. Porque, veja bem, eu fui campeão pelo Guarani. Eu acho que você tem que ter pelo menos um pouco de respeito. Porque nunca mais o Guarani vai ser campeão brasileiro. Entende? Então, eu acho que, às vezes, eu converso com muitos jogadores, sabe, principalmente o Careca, eu estou sempre com ele. Os caras no São Paulo fazem festa, ele é sempre convidado. Então, eu sempre fui Guarani, eu sou Guarani, mas isso me magoou muito, rapaz, sabe? O presidente chegar para você, quer dizer, primeiro foi um diretor, depois foi o presidente, chegar para você e falar que você é mandado embora por contenção de despesa. Pô, o que eu ganho, o que eu ganhava no Guarani, sabe, é uma coisa irrisória. Mas tudo bem, eu acho que a vida é assim mesmo. Graças a Deus, eu tenho muitos amigos aqui em Campinas, todo mundo me respeita e gosta de mim, e eu estou arrumando um emprego aqui em Campinas. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque os caras estão me ajudando, e Deus é Pai. Verdade, verdade. O Bozó, a gente torce para que você realmente encontre um caminho legal que você merece. E esse negócio de contenção de despesa, tem muita gente hoje aproveitando pandemia, essa coisa, para mandar a gente séria embora. A gente já passou por isso em nossas profissões, né, Seródio? Parece que aquilo que você ganha, se deixar, parece que vai salvar a empresa. E não é verdade. Agora, Bozó, uma última pergunta de minha parte, voltando só para o futebol, até para deixá-lo à vontade aí com o grande João Paulo, tocar a vida, conversar com seus amigos aí, que é sempre bom conviver nesse momento tão triste do país e do mundo. Bozó, você era um jogador na época, você fazia gol, né? Mas você já era um jogador que hoje seria chamado você seria chamado de jogador moderno, né? Porque hoje um volante que sabe passar bola como o Zé Carlos, tem uns amiguinhos da imprensa que nasceram em 2000 que falam assim, é moderno, o cara que sabe jogar é moderno. Você era um jogador que taticamente era muito à frente do seu tempo, né, Bozó? Olha, eu vou ser sincero, vou falar para você. Quando eu comecei no São Bento, eu era um jogador que eu jogava só para frente, como eram os atacantes na minha época. Tinha Edu, fora de série, peguei Abel, acho que era Eduardo, que era do Corinthians, que morreu no acidente junto com o Lidu. Sim. Tinha o Wilsinho, tinha a Ney do Palmeiras. Se eu for enumerar aqui, e outra, só craque. Hoje em dia, tudo não existe mais ponta esquerda, e com todo respeito aos jogadores de hoje, eles não jogam nada e ganham muito.
Na minha época, nós jogava muito e ganhava pouco. Mas os tempos mudaram. Então, o que eu fiz? Eu comecei a me aperfeiçoar, porque eu corria muito, então eu comecei a ajudar o meio de campo. Principalmente aqui no Guarani, quando eu vim para o Guarani, o meio do campo do Guarani era Zé Carlos, Renato e Zenon. E naquela época jogava 4-2-4 e 4-3-3. Como eu tinha um vigor físico muito forte, então eu atacava e defendia. Então eu facilitava, porque o Zenon não era de dar pontapé em ninguém. O Zé Carlos era muito inteligente. Não precisava correr atrás da bola, a bola que vinha em cima dele. O Renato, um extraordinário atacante, não sabia marcar. Então, como eu nasci na Barra Funda e Bom Retiro, fui criado e joguei na Várzea em São Paulo, que na Várzea em São Paulo era brincadeira, hein? Você jogava, não sabia que hora você ia para casa. Porque às vezes você tinha que ir correndo do Peruche até a Barra Funda. Eu joguei muito na Várzea em São Paulo. Então, eu comecei a aprimorar, que já em 58, 62, parece que existia o Zagallo, que o Zagallo ajudava, né? Então, eu fui me aprimorando. Outra pessoa que eu me aperfeiçoei, que eu achei que era um baita de um jogador na época, era o Dirceu, falecido Dirceu, lembra? Seleção brasileira. Grande jogador. Isso, um baita, jogou no México, jogou parece que na Espanha, jogou na Itália. Né? Então, eu acho que a gente na vida tem... Se você, como aconteceu no meu caso, eu era de família pobre, eu tinha que me dedicar ao máximo para poder sustentar meu pai e minha mãe. Então, o futebol era meu ganha-pão, eu me matava, xingava os amigos, brigava, acabava o jogo, ganhamos o jogo, me desculpa, eu acho que valeu a pena. Então, hoje em dia, eu frequentei aqui 4 anos no Guarani, trabalhei com profissional também. Muito pouco jogador conversa com outro, sabe? Isso que eu acho que faz falta hoje em dia. Eles não conversam muito, porque tem celular, né? Hoje, se desgraçar desse celular, é uma desgraça, viu, meu? Fala com o mundo, mas não fala com quem está perto, né, Cerotti? Pelo amor de Deus. Ele se entrega até a alma, viu? Opa, é um problema. Mas, para encerrar da minha parte, você é um cara muito marcante, é uma pessoa simpática, a gente riu aqui, se emocionou com você. Eu queria que você lembrasse desse time de 78, um momento muito gozado, um momento muito marcante desse time campeão brasileiro. Você consegue? Não sei se vocês estão esperando isso, então eu vou adiantar para vocês. Em 79, um jogo contra a Portuguesa aqui, aconteceu um pênalti, e eu faria o terceiro gol. Estava 2-0 para nós contra a Portuguesa. Aí os caras foram em cima do juiz, conversar. Eu peguei a bola, fui na marca de cal, coloquei em cima, eu estava um pouco cansado, sentei em cima. Se você soubesse a merda que deu... Nossa, mãe do céu. Eu sonho até hoje o Pradera correndo atrás de mim, compadre. E o Pradera era fraquinho, né? Nossa Senhora, parecia um guarda-roupa. Esse é um fato importante. Não é importante ttecnicamente, mas é uma história muito gozada a seu respeito. Uma história que hoje é aventura, né? Mas realmente é um fato marcante, né? Foi um negócio sensacional. Não, os caras tiraram o time de campo, compadre. O Brandão, pode cair todo mundo, aí vamos tirar o time de campo. Tiraram o time de campo. Falecido Brandão, Deus que a tenha. Você viu só, Cerotti? Você vê? Meu caro Bozó, foi ótimo. Foi ótimo vê-lo.
Oi. Se eu for contar aqui para você, desculpe interromper. Não, pode falar. Acho que dá uns 3 meses de conversa. Não tem Mas problema. a gente volta a conversar, tem certeza. Bozão, ó, eu falo pro Seródio que toda vez que eu encerro o programa aqui, eu estou ficando endividado, porque eu falo assim, todo final do nosso programa, eu falo assim, depois que passar a pandemia, que a gente puder se encontrar, se abraçar, olhar no olho, dar um beijo no rosto do amigo, vamos sentar e tomar uma cerveja, né? Eu estou devendo tanta cerveja para tanta gente, mas eu prometo que um dia ainda eu vou pagar. Olha, foi muito bom te ver, se cuida, essa pandemia não está aí de graça, a gente tem que se cuidar mesmo. Foi ótimo te ver, te rever, na verdade, porque já o conhecia. E olha, fico muito feliz que você está bem, saudável, sabe, espírito legal, e que você realmente encontre... Na nossa idade é duro encontrar emprego, mas a gente tem um negócio que não se improvisa, segundo o Riquelme. Experiência não se improvisa. Um abraço, viu, Bozó, de minha parte. Verdade. Muito obrigado. Precisar, graças a Deus, essa pandemia não está me pegando, não, porque eu tenho uma água benta, então como diz outro, é um cálicezinho pequeno, mas eu tomo todo dia na hora do almoço, e isso me dá uma paz que você não tem ideia. Bozó, um beijo no teu coração, fiquei muito feliz de ver você. Muita gente pode esquecer de você, mas nós não vamos esquecer jamais, viu? E o Guarani também não vai esquecer jamais. Um beijo, Beleza, Bozó. muito obrigado. Fico com Deus, hein? Um abração. Fica com ele também. Este Bozó, ponta esquerda do time campeoníssimo do Guarani. Para quem não sabe, era uma seleção, um grande time, extraordinário. Melhor que São Paulo. Com certeza. Hoje, se vocês entrassem em campo hoje, seria melhor que São Paulo. Um abraço, Bozó. Fica com Deus. Futebol em Rede, entrevista com Bozó. Fica com Deus. Um abração. Tudo de bom. Dá um abraço aí. Se qualquer coisa, dá um abraço no Neto. Deixa comigo. Vai deixar.